Oi, gente, e aí, tudo certo? Olha só, na aula passada nós falamos do início do capítulo 13, falamos do sistema muscular e hoje vamos dar continuidade a esse capítulo falando do sistema esquelético e articular para completar o capítulo. Hoje vamos compreender a estrutura e o funcionamento dos sistemas esquelético e muscular. Vamos identificar as células que integram o tecido ósseo e também o tecido cartilaginoso e também diferenciar os tipos de cartilagem e os tipos de ossos, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de tecido ósseo, bem tranquilo, né? Quando vem na nossa cabeça é aquele tecido rígido, porém ele tem vasos sanguíneos também dentro dele. A gente tem que começar a desconstruir que o osso é apenas uma estrutura maciça e dura, mas tem células, tem vasos sanguíneos ali, porque o tecido ósseo ele é responsável pela hematopoese, que a gente vai entender o que é isso, tá? E também o tecido ósseo vai conferir sustentação, movimento e proteção ao corpo. Durante o desenvolvimento do indivíduo, desde a sua fase embrionária até a fase adulta, vai ocorrendo a substituição do tecido cartilaginoso para o tecido ósseo, tá bom? E nesse tecido, a gente tem, no tecido ósseo, nós temos uma composição, tanto uma fase rígida e uma fase mais maleável, vamos colocar assim. Nós temos também uma fase inorgânica, formada basicamente por fosfato de cálcio, que quando a gente fala em osso, a gente sempre associa ao cálcio, tá? Essa fase inorgânica, mas também nós temos fase orgânica, com proteínas colágeno, algumas glicoproteínas e proteoglicanos também, compondo toda essa matriz óssea, beleza? Olha só, as células que compõem o tecido ósseo a gente classifica em 3 tipos. Nós temos os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. O que é isso? Qual é a diferença entre elas? Os osteoblastos são células um pouco indiferenciadas, células jovens, que são aquelas primeiras que são formadas a partir da diferenciação celular a partir de uma célula mesenquimatosa, que é como se fosse uma célula tronco que está se diferenciando em uma célula óssea. O osteócito já é uma célula um pouco mais ramificada, que é como se fosse um osteoblasto mais maduro, um pouco mais maturado. E esse osteócito está presente compondo essa matriz óssea. E o osteoclásto já é uma célula bem mais madura, que tem sua função específica. Ela é classificada também como multinucleada, ou seja, apresenta mais de um núcleo, certo? E essas células, todas essas três, estão compondo o tecido ósseo propriamente dito, ok? Quando a gente olha para a estrutura em si de um osso, nós dividimos o osso em 2 substâncias. Nós classificamos a substância esponjosa ou o osso esponjoso, que como o próprio nome diz, ele é meio que poroso, apresenta algumas aberturas, alguns canais entre eles. Nesse corte aqui de um osso, a gente vê que não é uma estrutura totalmente maciça. Apresenta uma parte que tem algumas aberturas, alguns poros aqui. São chamados de trabéculas, certo? E nós temos a substância compacta ou o osso compacto, que aí o próprio nome diz, é um osso mais denso, que não tem esses espaços, essas trabéculas entre si, e são a união entre as células que formam o osso. E essa organização celular do osso compacto a gente chama de sistema aversiano, que forma esses canais aqui, chamado de canal de Havens. Por quê? Formam como se fossem cilindros aqui de células concêntricas que formam um tubo com várias células e no meio desse tubo vai passar os vasos sanguíneos e também os nervos que compõem esse osso. E existe uma união entre os canais de Haven que forma o canal de Volkmann, que é a união entre um canal e outro, beleza? E revestindo externamente esse osso, nós temos o periósteo, que é uma membrana, é um tecido que vai revestir todos esses canais arvesianos, beleza? Olha só como é que a gente classifica o osso, como eu estava falando para vocês. Quando a gente olha para dentro do osso, nós temos o osso mais esponjoso, tá? E depois nós temos o osso um pouco mais compacto, dependendo da posição do osso. E quando a gente olha ele de sua composição total, nas extremidades do osso predomina mais o osso esponjoso, tá vendo? Com vários porozinhos.
e mais internamente do osso nós temos o osso mais compacto, até apresentando a sua medula óssea. Essa medula pode ser amarela, rica em tecido adiposo, ou também pode ser uma medula vermelha, que é o tipo de medula que vai produzir as células sanguíneas. É isso mesmo, você já ouviu falar que dentro do osso, alguns ossos produzem células do sistema sanguíneo, tá? Por isso que nós chamamos o sistema ósseo, uma parte dele, é chamado de sistema hematopoético. Esse nome, hematopoese, vem de hemato. Hemato lembra sangue, beleza? Então, a formação das células sanguíneas, hemácias, leucócitos, ok? E quando a gente classifica um osso desse tipo, propriamente dito, nós dividimos eles em alguma parte, como a parte epífise e diáfise. O que é isso? Olha só, quando a gente olha aqui, a gente vê que as epífises são as extremidades do osso e a diáfise é a parte medial, a parte mais interna, assim, do comprimento do osso, tá? Então, aqui na epífise, nós temos a epífise proximal e distal, e a diáfise é onde tem toda a composição medular do osso. E nas extremidades nós temos várias posições, a cabeça da cartilagem, né? Principalmente a gente tem que lembrar que nas epífises do osso nós temos um disco chamado de disco epifisário. Esses discos aqui que está mostrando nessa parte, é um local de crescimento do osso, é onde as células vão ser produzidas, tá? Aqueles osteócitos, osteoblastos, osteoclastos vão sendo produzidos para o crescimento do osso, obviamente em uma fase de crescimento do indivíduo, ok? Formação do osso. Como é que se forma esse osso? Eu falei para vocês no início que existe uma substituição da cartilagem pelo tecido ósseo, principalmente no momento do desenvolvimento embrionário. E nós temos dois tipos de ossificação. A ossificação chamada de endocondrial, como o nome nos sugere, é dentro da cartilagem. Quando falarmos de condro, você vai lembrar de cartilagem, certo? E de ósteo, nós falamos de osso, beleza? Vocês estudaram isso no ano passado, quando falamos da classificação dos peixes. Nós temos peixes ósseos, os osteíctes e os peixes cartilaginosos, condrictes. Então, ósteo e condros, osso, cartilagem, beleza? Fixa esses nomezinhos aí. Então, quando eu falo de formação de ossificação endocondrial, é aquela ossificação que começa dentro da estrutura cartilaginosa e vai crescendo para fora. Então, nós temos como se fosse um molde de cartilagem e, a partir daí, nós temos a formação do osso de dentro para fora, ok? Até formar o osso propriamente dito e com a revestimento de cartilagem apenas nas articulações, que vai servir para proteger esse osso do desgaste na articulação, beleza? E nós temos outro tipo de ossificação chamada de intermembranosa, onde entre as membranas, a estrutura extracelular, a matriz extracelular, se inicia uma ossificação, tá? Numa região necessária para o crescimento do osso, ok? Isso existe, por exemplo, acho que você já ouviu falar que existe na criancinha, no recém-nascido, aquela chamada de moleira, que é aqui na cabeça, aquela região bem molezinho. Pronto, ali é só uma membranazinha que está protegendo e a partir dali vai crescendo os ossos até fechar a união entre as placas do crânio. Então, esse é um tipo de ossificação que vai preenchendo uma membrana ou uma cartilagem e sendo substituído por tecido ósseo, ok? Falando agora de tecido cartilaginoso, propriamente dito, nós já vimos tecido ósseo, agora vamos conhecer um pouco o tecido cartilaginoso, que vai compor várias estruturas, né? É um tecido que ele tem uma consistência rígida, porém permite uma certa flexibilidade. Ele possui função de sustentação e de revestimento, semelhante ao tecido ósseo, só que a diferença é que eles não têm vasos sanguíneos. Nós vimos que no osso, dentro do sistema avesiano, nós encontramos vasos nutrindo esse osso. Mas o tecido cartilaginoso ele não apresenta vasos, ele é avascular e é nutrido por difusão das células que estão nos tecidos circunvizinhos desse tecido cartilaginoso, ok? Então a gente encontra aí cartilagem em várias estruturas de articulação, nós encontramos formando a orelha, né?
entre os discos, formando os discos vertebrais que permitem a união das vértebras, tá? Formando o nariz, estruturas torácicas. Nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. E os principais componentes desse tecido cartilaginoso são fibras colágenas. O colágeno é muito importante na composição do tecido cartilaginoso. Nós temos proteoglicanos, que são proteínas com carboidratos, dando uma certa estrutura de rigidez e também flexibilidade, e o ácido hialurônico, que é um componente que vai estar presente na matriz extracelular dessa cartilagem, ok? Vamos conhecer um pouco delas como é. Como eu falei para vocês, elas são avasculares e também anervados, ou seja, não encontram-se nervos estimulando esse tecido, e eles são revestidos por um tecido chamado de pericôndrio. Olha o nomezinho como a gente conhece. Eu falei de periósteo. Peri está na periferia, por fora do osso revestindo. Agora, pericôndrio, condros, né? Um tecido que está revestindo por fora a cartilagem, ok? Então, esse pericôndrio é um tecido conjuntivo propriamente dito, porém ele é denso, não modelado e é responsável por fazer essas trocas de nutrientes, de substâncias entre os demais tecidos para trazer a nutrição ao tecido cartilaginoso, ok? Então, os tipos de cartilagens, os tipos de células que compõem o tecido cartilaginoso. Nós temos os condroblastos e os condrócitos. Tá vendo que a gente não está falando mais de ósseo, está falando de condros, de ósteo, condroblastos, células jovens. Sempre quando se encontrar blasto, quer dizer uma célula um pouco mais jovem, imatura, tá? Só que essa célula está com alta atividade metabólica de diferenciação, de produção de enzimas, de proteínas para diferenciar-se, tá? Também elas vão produzir as fibras que compõem a matriz extracelular, o colágeno, o proteoglicano, fibras elásticas, tá? Que compõem essa matriz extracelular. Os condrócitos são células já diferenciadas desses condroblastos, tá? E eles vão se localizar nas chamadas lacunas no interior da matriz. Então, nós temos aqui um tecido cartilaginoso, nós temos algumas células, condroblastos, que estão por aqui, e os condrócitos que estão dentro das matrizes, certo? Aqui do tecido cartilaginoso. E essa matriz cartilaginosa é rica em várias fibras. Nós temos fibras colágenas, elásticas, ácido hialurônico, enfim. Olha só os tipos de cartilagem que a gente classifica. Nós temos a cartilagem hialina, que é um tipo mais comumente encontrado, tá? Ele tem pouco colágeno, mas ainda assim dá uma certa rigidez e também flexibilidade. E a gente encontra lá onde? Na cartilagem do nosso nariz, tá? Essa parte do nariz é formada por cartilagem classificada como hialina. Tá? Também nós temos essa cartilagem nos discos da traqueia, formando a estrutura da traqueia, dos brônquios, dos alvéolos, e também na estrutura do tórax, da caixa torácica. Nós encontramos também articulações, né, dando essa rigidez, essa proteção entre os ossos. Um outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica, que o seu nome já sugere, ela tem mais fibras elásticas, ela tem uma maior flexibilidade, mas ainda assim é resistente. Onde é que a gente encontra ela? No ouvido, tanto ouvido externo quanto no ouvido interno. Nós encontramos também na epiglote, na região da garganta, faringe, tá? Que é rígida, mas também tem uma certa flexibilidade. Ok? E por fim, temos uma cartilagem fibrosa, que aí sim, ela é mais rígida, está lá dando uma sustentação, uma proteção contra impactos maiores. A gente encontra onde? Por exemplo, nas articulações e também nos discos intervertebrais. Nós temos a composição da coluna vertebral, nós vamos falar um pouco mais na frente, e entre essas vértebras nós encontramos discos intervertebrais que vão dar essa sustentação, essa proteção de uma vértebra sobre a outra. Então, ela é uma cartilagem mais fibrosa, rica em fibras colágenas e são muito mais resistentes, ok? Falando agora do sistema esquelético humano. O sistema esquelético, quando a gente pensa ele como um todo, é um conjunto de ossos, juntamente com articulações, tendões, ligamentos e cartilagem, formando toda essa estrutura que tem a sua movimentação, a sua articulação, capacidade de locomoção, mas lembra como a gente viu no tecido muscular. O osso ele é apenas o braço do guindaste e o músculo que é o cabo de aço que puxa e dá a movimentação a esse osso. Beleza? Só para a gente diferenciar a função de cada um.
Então, nós temos aproximadamente 206 ossos no nosso corpo, e está aí a nomenclatura dos principais para a gente conhecer, dá uma olhadinha aí, certo? Para vocês conhecerem todas essas estruturas. Como eu falei para vocês, nós temos as articulações, ligamentos e tendões, só para a gente diferenciar quem é quem. A articulação é aquilo que tem a união de um osso com outro, tá? É a região de união de dois ou mais ossos que podem ser imóveis. Nós temos articulações imóveis, como as articulações do crânio, tá? Cuidado para não pensar em articulação sempre aquilo que tem capacidade de movimentação, porque existem articulações que são imóveis, como a união dos ossos do crânio. Nós vemos que o crânio é formado por vários ossos ligados entre si, certo? Então, eles têm articulação só que são imóveis, ok? E articulações móveis, aquelas que a gente já conhece, que são revestidas por cartilagens, tá? Que tem essa movimentação. Os ligamentos fazem a união entre dois ossos. Então, quando vemos aqui os ossos da mão, por exemplo, dos tarsos, dos carpos das mãos e dos pés, nós temos união entre eles, que são chamados ligamentos. Então, ligamento, união de osso com osso entre as articulações. E os tendões fazem a ligação entre o músculo e o osso, ok? Fazendo esse movimento de alavanca do músculo com o osso. Ok? E essa musculatura que está associada ao osso é aquela que a gente conhece como músculo estriado esquelético. Perfeito. Vão atuar em conjunto com os ossos, funcionando como alavanca nos movimentos articulares do esqueleto apendicular. Vamos conhecer o que é esqueleto apendicular e axial já já. Com funções aí do esqueleto, nós temos função de sustentação, de proteção para dar o movimento. Nós também temos um grande local de armazenamento de sais minerais, principalmente o cálcio, fósforo, também tá? Carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, a composição desses ossos, desse tecido ósseo, e daí a gente tem um armazenamento desses minerais quando for necessário e faltar no nosso corpo, ele está lá para nos fornecer. E como eu falei para vocês, produção de células do sangue como um tecido hematopoético, ok? Olha só como é que a gente divide o esqueleto de qualquer animal, né, que seja vertebrado, certo? Nós temos a divisão entre esqueleto axial e esqueleto apendicular. Pega esses dois nomezinhos aí. Esqueleto axial, esse nome vem de eixo, axis, vem de eixo. Então, esqueleto axial é aquele que dá o eixo do corpo. E qual é a parte do esqueleto axial? O crânio, coluna vertebral e tórax, que é o eixo do corpo do indivíduo. Então, nós temos aí esse esqueleto axial dando a sustentação, dando o equilíbrio, tá? E principalmente dando o suporte do sistema nervoso central, que nós sabemos que o encéfalo está dentro, aqui todo o aparelho encefálico está alojado no crânio, a grande maioria, e a medula espinhal está lá dentro da coluna vertebral. Certo? Essa coluna vertebral é composta por 33 vértebras. Nós temos essas divisões entre elas, região cervical, né, do pescoço, torácica, da parte do peitoral até a metade da nosso abdômen, que temos a região lombar, das vértebras lombares, e no final da nossa coluna nós temos a fusão de algumas vértebras. Aqui, 5 vértebras fundidas. Nós temos a região sacral, ou também chamada de osso sacro, e mais 5 vértebras fundidas, formando a região coxígena, ou o cóccix. Acho que vocês já ouviram falar. Essa região aqui, gente, final do esqueleto axial, da coluna vertebral, ela no ser humano ela é fundida porque o ser humano deixou de apresentar a cauda. A gente conhece alguns mamíferos, como macacos, né? Alguns primatas que apresentam ainda a cauda, e essa cauda são formadas por várias vértebras, tá? Que dá aquela estrutura. Enquanto que no ser humano houve a fusão de algumas vértebras, formando essa estrutura um pouco mais fundida, mais rígida, que forma o sacro e o cóccix, que é a região de trás da nossa nádega aqui, ok? E aí nós temos uma representação de uma vértebra, a gente conhecer aí a estrutura dela. Cada vértebra vai ter sua estrutura particular, ok? Formando todo esse esqueleto axial. E o esqueleto apendicular vem de apêndice. E apêndice é aquilo que é adicionado a algum eixo central, certo? Então, o esqueleto apendicular vem dos apêndices, que são nada mais do que
os membros locomotores, no caso, os membros superiores e inferiores, falando num contexto de vertebrado em geral. A gente sabe que o ser humano utiliza só os membros inferiores para a locomoção, mas ainda assim os membros superiores fazem parte do esqueleto apendicular. Tá? Quando a gente fala de animais, no geral, nós chamamos todos os aparelhos de apêndices locomotores. A gente pode encontrar animais com mais de 4 ou mais de 2 apêndices locomotores. Então a gente chama de apêndices, não só de pés, de perna, de braço. Isso aí é uma nomenclatura mais convencional aos seres humanos, tá bom? Mas o esqueleto apendicular é esse que compõe os membros locomotores. E esse esqueleto apendicular ele está inserido no esqueleto axial por meio de 2 cinturas. É isso mesmo, nós temos 2 cinturas no nosso corpo. A gente só conhece a cintura do quadril, né? Essa cintura do quadril é chamada cintura pélvica, certo? Nós temos essa cintura pélvica que é onde é inserida os nossos apêndices inferiores. Mas nós temos também uma cintura chamada de escapular. É isso mesmo. Essa região aqui do nosso ombro, ela é chamada de cintura escapular, que é onde dá esse local de inserção dos nossos apêndices anteriores. Beleza? Então lembra sempre que existem 2 cinturas. Cintura escapular e cintura pélvica, tá bom? Ou também chamado de cíngulo pélvico. A gente conhece mais a pelve devido a essa estrutura, né, da cintura lá, ok? E a gente tem que observar que existe uma certa diferençazinha entre a pelve do homem e da mulher. Estão percebendo aqui já? Olha só a maior abertura da pelve da mulher aqui, ó. Isso serve para quê? Eu sei que você sabe. Para a passagem do feto na hora do nascimento do parto normal. Tá vendo que a mulher tem uma abertura na região da sua cintura pélvica para permitir a passagem do osso do crânio, principalmente do bebezinho que vai nascer via parto normal. Ok? Então essa é a divisão do esqueleto. E por fim, só para a gente classificar alguns tipos de ossos, tá bom? Nós temos diferentes classificações para os ossos. Nós temos ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares. Também temos alguns pneumáticos que apresentam ar dentro dele, sesamoide, alguns ossos que são com uma forma um pouco diferente, ossos laminares que compõem o crânio. Então, tem todas as classificações. Mas o que a gente precisa sempre lembrar são essas 4 principais aqui. Os ossos longos, como os ossos da perna, do braço, os curtos que compõem principalmente o pulso, que são pequenos ossos, tá? Ossos planos, como o osso da escápula, né, que é a estrutura que está lá nas nossas costas, tem esse osso que ele é bem aplanado, tá? Também os ossos do crânio, de certa forma, aplanado alguns. E ossos irregulares são os ossos da coluna vertebral, principalmente das vértebras, que elas não apresentam forma bem definida. Cada vértebra tem sua forma particular. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Ficou claro esse capítulo? Fechadinho, capítulo 13, aparelho locomotor, muscular, ósseo, cartilaginoso. Tranquilo? Então vamos lá fazer todos os exercícios do nosso capítulo, certo? E finalizar. E eu queria deixar para vocês uma sugestão para vocês procurarem sobre uma condição chamada de osteogênese imperfeita. Procurem no Google, deem uma lida sobre isso para vocês conhecerem um pouco mais dessa condição, que às vezes a gente não sabe o que é que significa, mas a gente se depara com isso no nosso dia a dia e já lembra, poxa, isso aí é aquilo que eu estudei lá no sistema locomotor e tal, e aconteceu algum problema nesse processo aqui de ossificação, para você ficar ligado aí. Beleza, gente? Então é isso aí, nós finalizamos nossa aula por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou!